Fala galera, beleza? Então, ia sair agora, ia no shopping buscar o ingresso do Fla-Flu de amanhã e de repente comprar algumas paradas, mas o entregador do Mercado Livre, ele quebrou um pouco meus planos, porque teoricamente ele vai entregar hoje. E tipo, eu não sei se ele vai entregar muito tarde, mas eu odeio quando, tipo, odeio a ideia, tipo, do cara tentar entregar e aí eu não tá em casa, aí a parada meio que voltar e tudo mais, e principalmente quando eu não necessariamente preciso sair agora, né? Mas eu queria ter saído porque aí eu poderia ter visto o jogo da Champions, né, que tá super atrasado inclusive. Se bobear, vai dar tempo do cara chegar aqui e de eu ir lá no shopping que eu ia, numa loja do Flu lá buscar. Ah, beleza. O que eu vim falar aqui, na verdade? Uma parada que ficou na minha cabeça por um tempo, né? Que é o lance da escola, da faculdade pública, né? E, tipo assim, lá no Twitter, isso aí virou trend por um bom tempo, né? Com a proposta lá da PEC, lá do Kim Kataguiri, de cobrar mensalidade na universidade pública. E, tipo, faz sentido um liberal propor isso, né? Então, eu não acho que é um absurdo a pessoa propor isso, porque é uma ideia dentro do espectro liberal lá, de que você tem que ter o Estado menor e o gasto com educação no Brasil é alto. Então eu acho honesto o cara chegar lá e falar essa proposta. Eu não concordo particularmente, iria votar contra se fosse parlamentar, e votarei em parlamentares, deputados federais, estaduais, que não concordem com isso, né? Que concordem em ideias melhores. Beleza. Mas o que acontece? Nós temos parlamentares que são pró-educação. Bem, um desses parlamentares que é pró-educação é a Tabata do Amaral, né? Só que a Tabata do Amaral, ela propôs, né, quando ela recebeu a notícia dessa PEC, um modelo que também propunha que pessoas pagassem a universidade pública em algum momento, beleza? E esse é um tópico muito intrigante, porque, por exemplo, eu fiz universidade pública. Eu fiz 2 universidades públicas e eu fiz um ensino médio técnico profissionalizante, né? Público também. E essas 3 formações públicas, né? Ambas federais, elas mudaram completamente a minha realidade. E eu vou dar um contexto aqui, né? Eu sou um cara que cresceu num ambiente de classe média baixa. E eu até posso dizer que oscilou um pouco, né? Assim, quando eu era bem novinho, meu pai trabalhava, meu pai é professor de educação física, ele fez um modelo de educação superior parecido com o FIES, né? Então, tipo assim, o Estado subsidiava um pouco o pagamento dele e ele pagaria depois. Rolou, né, não um perdão de dívidas, né? Mas rolou uma renegociação e acabou que meu pai precisou pagar bem menos do que ele devia, né? E eu conheço muitas pessoas que, assim como meu pai, tiveram essa possibilidade, né? De pagar a graduação por um preço, o financiamento, né, da graduação que eles fizeram, particular, por um preço bem mais em conta, né? E é claro que isso também é uma medida interessante, educacional e tudo mais. Mas beleza. Mas, de qualquer maneira, se você fazer um curso muito mais complexo, né, fazer um curso de engenharia que precisa ter um laboratório grande, isso tem um custo muito alto, né? As práticas que eu fazia de microbiologia, tanto no técnico quanto na primeira graduação que eu comecei a fazer, que é farmácia, são muito caros. Cada prática daquela ali pode ser até $50 mil, né? A prática para turma, né? Então pensa, várias turmas, caraca, $50 mil por turma. É claro que os professores dão um jeitinho lá. Então muitos faziam lá os meios de cultura, as culturas de bactérias eles isolavam por eles, tipo, transformavam. Você comprava lá os estafilococos e aí era um, sei lá, um tubinho de ensaio com a quantidade de bactéria ali, e aí você chegava e transformava aquilo ali em mais, né? Multiplicava aquilo ali, dava um jeito, né? Então, claro que tinha um jeitinho, porque não era dinheiro infinito, mas era um custo alto. E o modelo da Tabata lá, o australiano, parecido com o australiano, seria basicamente, tipo, você chegou e fez uma graduação que te retornou muita grana, né? Você chegou e conseguiu depois de um tempo um emprego que te deu muito dinheiro, aí você retorna esse investimento para o Estado, né? Pô, a gente hoje em dia não precisa disso. Eu não precisei, né? Eu não precisei pagar nada depois que eu terminei a minha graduação, né? Não policial. Mas isso ainda assim levanta essa questão de que o ensino público aqui no Brasil ele tem um custo alto.
Mas beleza, vamos supor o seguinte, que o Brasil não está passando por uma crise econômica e você chega e você tem essa questão aí, 1 trilhão, o Brasil tem 1 trilhão de PIB e esse 1 bilhão aí está distribuído para a gente gastar, né? Com a arrecadação dos impostos, com a lucros de empresas estatais, sei lá, seja o que for, o que a gente tem hoje é 1 trilhão por ano. E aí o orçamento da educação, vamos supor que seja 350 bilhões, né? Eu não tirei esse número da cartola, esse é um número de gastos que representativo, né? Já foi assim, eu acho que em 2020, não lembro, né? Em 2019, eu acho. Não tenho certeza, mas já é nessa faixa de bilhão, muitos bilhões, né? Centenas de bilhões de reais. Vamos lá. E aí, vamos supor que a gente gastou 200 bilhões, vou até diminuir um pouquinho, 200 bilhões em educação. A gente tem saúde, a gente tem uma estrutura gigantesca para cuidar e a educação é o orçamento máximo, né? Por mais que seja muito importante, né? Existe, por exemplo, pagar aposentadorias, essas coisas e tudo mais. A gente quer ampliar nosso sistema educacional. Eu consegui fazer uma graduação, tanto a farmácia quanto ciência da computação, que foram as graduações que eu cursei, eu só completei ciência da computação, por causa que teve lá o Reúne, teve também vários incentivos, até mesmo o PAC ajudou um pouco no processo de construção, o Programa de Aceleração do Crescimento, no processo de construção da universidade que eu terminei, que é a Rural de Nova Iguaçu, né, o campus lá em Nova Iguaçu. Então, tipo, essa ampliação de volume de universidade e tudo mais tem uma importância por causa disso. Outra coisa, farmácia. Eu estudei numa turma que tinha 80 pessoas, né? E claramente não tinha espaço físico lá na UFRJ, eu ficava no subsolo, na minha turma principal, né? A gente ficava no subsolo, justamente por quê? Porque ampliaram o número de vagas absurdamente para você dar mais acesso às pessoas. Isso veio com custo, né? Teve bastante dores do crescimento, né? Eu lembro que só quando eu saí de farmácia, que eu desisti no segundo ano, que farmácia teve um prédio, mesmo assim não era um prédio para todas as aulas, né? E aí onde que eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar ao seguinte, eu só tô aqui por causa da universidade pública. A universidade pública mudou a minha vida e mudou a vida de muitos colegas meus que tinham ainda menos acesso do que eu. Se eu tivesse que pagar, né, meus pais tivessem que pagar uma universidade, sendo uma família de classe média baixa, né, e sabendo que eu tinha também outra irmã que fazia uma graduação e tudo mais, que também iria querer fazer uma graduação, né, e tudo. Eu acho que na minha realidade, eu conseguiria fazer talvez um curso de administração numa faculdade um pouco melhor, ou de repente na universidade lá da minha cidade, a Unig, que é uma universidade que não é muito glamourosa, né? É uma universidade dessas simples, né? Eu conseguiria fazer informática, que teria um pouco a ver com o que eu quero, ou matemática. Então essas seriam umas graduações que seriam possíveis dos meus pais pagarem sem eles decidirem se endividar, né? Se eles quisessem se endividar, de repente eu poderia tentar fazer uma universidade um pouco melhor. Eu acho que seria impossível fazer uma universidade muito boa como uma PUC da vida. Então estaria limitado algumas possibilidades, uma Unigran Rio de repente, para fazer um curso de matemática um pouco mais glamouroso, né? E é isso, eu não conseguiria fazer administração numa FGV da vida e tudo mais. Estaria completamente fora da minha realidade e eu acho que nem meus pais teriam potencial de se endividar a ponto de fazer isso, né? Então, tipo, eu tenho essa oportunidade, hoje eu tenho um bom emprego, né? Hoje eu tenho um emprego que paga até muito bem para a realidade que eu vim, né? Para a realidade onde eu conheço, hoje eu posso ter, sozinho, né? Eu posso ter muito mais luxos do que a minha família me proporcionava, né? Claro que eu já trabalho há um tempo, né? Não é de um dia para noite, depois de terminar a faculdade, que eu consegui um emprego bom. Então, profissionalmente, eu devo tudo à universidade pública, a essa medida, né? De assistencialismo social, inclusive, né? O governo pagou a minha graduação, né? Isso é uma medida pública, né? E é muito hipócrita eu chegar agora, tendo esse benefício e não tendo que pagar nada, falar que, por exemplo, eu concordo com a Tabata do Amaral, né? Com a proposta australiana. Agora, por outro lado, eu sei que o que tem aqui no Brasil hoje é uma grande exceção, né? E é uma medida pública, né? Que
que ela talvez tenha que ser datada, né? Principalmente porque a gente está passando por um momento complicado agora, né? Então, a gente está com menos dinheiro disponível, a gente precisa fazer uma política de assistencialismo social mais brutal, né? Com Bolsa Família, porque quando você está sem emprego, né? Sem condição de sustentar, se alimentar é a prioridade antes mesmo de fazer uma universidade pública. E outra coisa também é, por exemplo, quem quer fazer medicina e quer fazer numa universidade boa, vai procurar uma universidade pública. E quem tem o poder de fazer medicina, geralmente são as pessoas muito mais ricas, né? Existem pessoas que não são tão ricas, de classe média baixa, de classe média em geral, ou até de classes mais baixas, que conseguem fazer uma universidade pública. Eu já conheci pessoas, uma menina que passou para medicina na UERJ, está lutando lá com todas as greves que acontecem, terminar a graduação dela. Mas eu concordo que ela é uma exceção. A maioria das pessoas, né, com certeza que faz medicina, tem um capital social alto, elevado e tudo mais, até para pagar o cursinho. E o próprio curso é caro, os materiais, cara, bisturi, o pessoal que faz odonto já é um curso caro. Imagina a galera que faz medicina e quer ser cirurgião, não quer ser um clínico geral, de repente. Então quer focar realmente em se especializar em alguma área da medicina. Essa pessoa vai ter que fazer um investimento ainda muito maior nos materiais, nos cursos e tudo mais. E essa pessoa não vai pagar nada para fazer a graduação, né? Então você claramente tem um problema aí de desequilíbrio, né? Então a universidade pública, que é uma medida de assistencialismo e, para mim, uma das maiores e mais transformadoras medidas públicas, né? Ações públicas. Você tem essa disparidade com alguns cursos, né? E acaba para as pessoas mais pobres fazendo uma licenciatura, uma pedagogia, cursos que são menos glamurosos, né? Ciência da computação agora está vindo como um potencial mais alto, né? E aí eu fico pensando, eu tenho um bom emprego hoje, um salário bom. Talvez, não sei se entraria no salário lá que a Tabata falou, que são altíssimos salários, né? Não sei o que é um salário alto. 5 mil reais é um salário alto. Para a maioria dos brasileiros é. Acima de 2 mil reais você já está ganhando mais brasileiros. 10 mil reais é um salário alto. Entendeu? Então a pessoa chegou e conseguiu 10 mil reais. O que hoje, com a inflação que a gente tem, te permite ter uma vida com conforto e alguns luxos, né? Não é com muitos luxos, principalmente se você tem que dividir. 20 mil reais é um salário alto. Um salário de um procurador, de um delegado, sei lá, da Polícia Rodoviária Federal, dependendo do cargo. Então seria um emprego público com um salário alto, assim, mais ou menos de 20 mil reais. Então a essa pessoa, ela chegaria e pagaria a graduação dela. E quanto seria esse valor? Seria o valor integral da graduação? Seriam o quê? Uns 200 mil reais, de repente, que ela ficaria com essa dívida depois? Então, tipo, essa pessoa, para ela, valeria até a pena, de repente, ela ganhar um pouquinho menos, para não precisar pagar tanto, entendeu? E a partir de quanto momento? Ela se formou depois de 30 anos de graduação, ela conseguiu ter um emprego muito bom, né? Ela ficou ali, ela ainda vai ter que pagar isso, né? Então é uma parada muito cinza. Então você tem esse problema que eu falei, né? De que o ensino público, ele é caro para o governo, e principalmente caro quando você quer expandir ele, que seria o ideal expandir, né? Então, porque aí você dá mais acesso para mais pessoas e desenvolve o país de certa forma. Então você tem esse problema, você tem duas escolhas: ou então você começa a dividir essa conta com o povo, ou você de repente faz o seu país ficar mais rico, né? Que seria para mim uma boa solução. Muita gente ouvi lá no Twitter comentando que a solução para esse problema aí do ensino superior e tal, isso porque a gente não tá nem falando do ensino de base, que também tem que melhorar, né? E esse dinheiro também tem que sair de algum lugar. Eu ouvi muita gente falando que coloca aí os juros, imposto de lucros e dividendos, e acabou o problema de grandes fortunas e tudo mais. Mas isso não acabou o problema, né? Fora que o imposto sobre grandes fortunas é um dinheiro que entra uma vez, não necessariamente vai entrar sempre. Os sobre lucros e dividendos, ele não vai ser uma mágica que vai aumentar esse dinheiro. E a ideia de fazer essa cobrança para a galera que é mais rica é justamente você diminuir, por exemplo, impostos que a gente já tem. Então a ideia que eu defendo, que por agora está me fazendo votar no Ciro, né, das propostas que eu tenho visto, é justamente porque isso vai ajudar a galera que é das classes médias, classe média baixa e até os pobres, a pagar menos imposto
na comida, que está com a inflação altíssima aí no mercado, entendeu? Então, você diminuindo o imposto sobre o produto, você acaba taxando mais as pessoas que têm mais dinheiro, e esse imposto invisível na prateleira do mercado das pessoas vai fazer com que as pessoas que têm menos dinheiro paguem menos tributos e tudo mais. Então, para mim, é uma ideia boa fazer essa reforma tributária, né? Não simplesmente falar, galera, vamos criar um imposto maior e vamos trazer esse dinheiro. Agora, uma outra proposta que eu acho interessante do Ciro, que pode ajudar um pouco nisso, que é, por exemplo, você fortalecer a Petrobras, fortalecer algumas empresas estatais estratégicas, né? Eu não quero que reestatize a Telerge, sei lá, transforme essas empresas de telecomunicações que a gente tem hoje em estatais, né? E eu também não sou a favor de não privatizar os Correios, pensando naquilo que eu já falei, que no futuro essa empresa vai dar prejuízo pra gente e, de certa forma, o que a gente tem a perder com ela são os empregos de muitas pessoas que trabalham ali, né? Mas, nesse caso específico, que é um serviço, né? E é um serviço terciário, sei lá, não é uma indústria, eu não acho tão problemático, né? Que deixar o mercado regular isso, pensando no momento que a gente tem bastante concorrência, né, nessa área. E que a principal vantagem comercial que você teria com Correios seria a infraestrutura, né? Muito mais do que a tecnologia e tudo mais. Então eu penso nisso, né? Não quero que as pessoas percam o emprego, mas eu também não quero que o Estado fique dando colher para as pessoas cavarem, né? Essa aí é a pitada liberal que eu tenho aí do Milton Friedman no meu pensamento, né? E eu acho saudável você ouvir todos os lados, porque realmente não faz sentido você, a não ser que você tenha um país socialista ou comunista, você arranjar um jeito bobo de dar dinheiro para as pessoas, né? É melhor dar o dinheiro de cara, né? É melhor, por exemplo, fortalecer o Bolsa Família e ações assistencialistas para pessoas que estão desempregadas, do que você dar um emprego fake que dá prejuízo para o governo, né? O que você perde na operação é muito maior do que você simplesmente dar o dinheiro e fiscalizar, beleza? Né? Esse é um pensamento lógico simples, né? Agora, o problema é confiar no governo para acreditar que ele vai privatizar a empresa e vai criar uma medida de assistencialismo social interessante e boa para essas pessoas que ficaram desempregadas, né? Isso também tem que ser um pragmatismo que a gente vai carregar. Então, fortalecendo essas empresas, essas indústrias, né? A gente vai poder, por exemplo, ter grana, né? Entendeu? Fazer o país ter empresas que sejam por si só lucrativas, né? E ao mesmo tempo oferecer um serviço barato para o brasileiro. A gente não precisa tipo empatar essa grana, mas, por exemplo, ter esse controle vai fazer com que em momentos que o barril oscilar, a gente não deixe a gasolina ficar R$8, né? A gente ter esse controle, nem energia elétrica é muito caro, né? A gente ter esse controle eu acho interessante e pode dar um retorno financeiro interessante para o Brasil. E também investir em ciência e tecnologia, né? Investir em ciência e tecnologia é uma parada que todos os governos de todos os mundos fazem, né? Então, por exemplo, várias dessas invenções que ajudam a gente pra caramba aí, GPS, não sei o que, cara, isso aí tudo foi até iPhone, o pessoal fala, né, que lá nos Estados Unidos começou, né, o projeto que originou o iPhone, muitas das pesquisas começaram no governo, né, patrocinadas pelo governo, né, e aí vão se desenrolando, as empresas vão pegando esses estudos e transformando e tudo mais. Então, investir em ciência e tecnologia é um investimento que dá retorno, né? Se for feito de maneira inteligente. E sempre nesse pensamento de gerar tecnologia, né? Então, criar um programa para chegar e gerar tecnologia, investir em sistemas, né? Porque sistemas é uma parada que é tecnologia avançada e é muito barato de você produzir no quesito infraestrutura, né? Você precisa ter bons equipamentos, internet boa, bons desenvolvedores e tudo mais. Mas você não precisa ter um galpão gigante para fazer um foguete, entendeu? Diferente. É um pouco dessa vibe, né? Então essas coisas podem ajudar a gente a fazer mais dinheiro, né? E lembrando que a gente está com a crise econômica aí que a gente tem que equilibrar. Então não é simplesmente investir nisso que demora anos e anos e anos e dezenas de anos e esquecer que a gente também não tem muito dinheiro para queimar, né? Para regar, né? Muito dinheiro para regar essa semente, né? De qualquer maneira, né? O apanhado geral é que não tem segredo, né? A gente não pode ser inocente e acreditar
que as nossas universidades públicas, né, que elas já fazem um esforço enorme, né, com um pouco de dinheiro que a gente recebe, a gente forma muito mais alunos do que em universidades de outros países, né, e ainda assim é gratuito, né, então você realmente tem um benefício muito alto, mas você não pode ser inocente de acreditar que isso vai durar para sempre, principalmente com crises e crises econômicas, né. Então realmente procurar uma saída é importante agora. E eu acho muito, muito, muito injusto você chegar e jogar, por exemplo, uma pedra na Tabata, porque ela tá tentando pensar numa solução dessa. E eu não acho que a hipocrisia, por exemplo, da minha parte, ter feito uma universidade pública gratuita 100%, sem me preocupar em pagar depois, pensar que agora a gente está passando por um momento de vacas magras e que a gente vai ter que, de repente, repensar isso, né? Antigamente, muitas pessoas fizeram Ciências Sem Fronteiras. E hoje eu não tenho mais essa possibilidade de fazer. Durante a minha graduação toda, eu não tinha essa possibilidade, né? Então eu passei o meu ensino médio querendo e não podendo. Quando eu fui para a graduação, o Ciências Sem Fronteiras foi para o ensino médio e eu nunca tive essa oportunidade de fazer esse intercâmbio patrocinado, entre aspas, pelo governo, né? Eu conheço muita gente que fez, que isso não gerou retorno nenhum para o país. Ela foi lá fazer lazer, economizou um dinheiro, comprou umas muambas e tá por isso só, né? E tipo, eu acho isso ruim. Eu acho ruim até eu ter feito uma graduação e ter desistido, porque eu sei que o governo investiu um dinheiro em mim, né? Eu fiz uma outra graduação, hoje, né? Eu retorno meus impostos com bastante impostos com o dinheiro que eu ganho. Gasto aqui no Brasil também, então esse dinheiro está circulando, né? Mas isso não nega que eu fiz uma graduação e que o governo desperdiçou uma parte do dinheiro dele com a minha graduação de farmácia, porque eu não me tornei um farmacêutico, né? Isso não me ajudou, eu esses 2 anos que eu passei lá não deu retorno nenhum, né? Então isso é uma coisa que você tem que pensar também, né? Então eu acho que de repente uma coisa interessante também seria educar, né, a galera de que de repente fazer a universidade por fazer não é interessante, né? Então, por exemplo, estimular que as pessoas façam o ensino técnico e mostrar que esse ensino técnico profissionalizante que elas estão fazendo, de repente pode ajudar elas mais do que, por exemplo, fazer uma graduação. Inclusive na minha área, né? Inclusive na minha área você consegue fazer um curso de 6 meses que vai te dar um emprego, um curso de 1 ano, 2 anos, que vai te dar o mesmo emprego do que eu que fiz 5 anos de graduação, né? E é claro, tipo assim, explicar também que a graduação é um lugar onde você vai não necessariamente procurando ter um trabalho, mas de repente procurando estudar, ser um acadêmico e produzindo essa ciência que de repente vai fazer com que o Brasil tenha um produto valioso, uma tecnologia valiosa, né? Ou de repente fazer uma graduação pensando em empreender, como muitas pessoas faziam antigamente, né? Muitas pessoas faziam a graduação porque a graduação era o lar de pessoas que queriam fazer empreendimentos, né? Então isso é uma medida interessante também, né? Evitar que as pessoas façam graduação por graduação, primeiro porque hoje em dia isso já não é uma realidade, sabe? Você fazer uma graduação, você vai ter um emprego, né? Não existe mais esse caminho linear, né? Tudo mudou hoje em dia, né? Você pode ter um cara que fez doutorado e tá desempregado, tá morando com os pais ainda porque não consegue se emancipar sendo um pesquisador hoje, né? Que você ganha uma bolsa ínfima, né? Outra coisa também, outro gasto com educação que você precisa ter, bolsas melhores, né? Então, não dá para simplesmente chegar e falar, cara, a gente vai dar bolsas melhores e tirar mais dinheiro do PIB e aí vai resolver mais dinheiro dos estados, né? Da FAPERJ, da FAPESP, do CAPES. É importante, tem que aumentar, é impossível um cientista viver com a bolsa que ele ganha, mas a solução não vai ser simplesmente vão pagar. O dinheiro não vai ser infinito, né? Não é infinito, né? E aí, se o dinheiro acabar, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir mais e aí a nossa economia, porque a gente infelizmente vive no capitalismo, vai flutuar, a gente vai pedir dinheiro de um fundo internacional, do FMI de novo, sei lá, entendeu? Vai dar calote em alguém. Então, tem que ter um pragmatismo de pensar nisso também, né? Então, estar pensando em soluções diferentes, como a Tabata está pensando, eu acho interessante e saudável. Pensar numa solução básica e idiota que nem o Kim, eu sou contra. Vamos simplesmente
pagar uma mensalidade para as universidades públicas, que nem acontece nos Estados Unidos. Aqui na realidade do Brasil, eu acho péssimo, né? Principalmente porque nos Estados Unidos isso é um problema, né? Tem que lembrar isso, né? E isso é o problema maior dos liberais padrões, né? O liberal metafórico, metafórico não, o liberal padrão mesmo, que a gente vê aí, né? Da galera do MBL e tudo mais. É a galera que acha que os Estados Unidos se deu bem, que os Estados Unidos acertou, né? Então, liberal e conservadores junto ali, por exemplo, armas, né? As armas a gente tem que liberar as armas que nem nos Estados Unidos, por quê? Porque o povo tem que ter essa liberdade individual de poder se proteger. A gente não pode deixar o monopólio da força na mão da polícia e do Estado. A gente tem que poder ter também esse direito, inclusive para a gente se proteger do Estado, né? Que um dia pode chegar e tentar nos oprimir. É uma ideia lá baseada no capitalismo americano e tal. Essa ideia deturpada de liberalismo aí. Eu acho ruim, porque se você for ver lá os índices de acidentes nas escolas lá americanas, viram aqueles números lá? No Brasil 2, sei lá, no México, México não, sei lá, Peru 0, vários países zerados e com pouquíssimos casos de tiroteios em escolas, e você vai nos Estados Unidos, 288, isso em 2022, né? Então, tipo assim, absurdo que na metade do ano já tenham tido quase 300 massive shootings, né, nas escolas, né? E o que acontece? Tem gente que acha que lá tá dando certo. Você tem, por exemplo, um problema grande que acontece nos Estados Unidos. Tem vários problemas, né? Eles têm, por exemplo, o vício de opioides, que é um problema grande americano e que a gente não quer importar, não é verdade? Lá gera um caos horrível e é um problema da saúde deles. Então, por exemplo, você diminuir a saúde pública aqui no Brasil, você pode acarretar num problema dos opioides que acontece lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras não têm atendimento médico, então eles vão na farmácia. A farmácia eles conseguem comprar quase qualquer remédio, né? E eles conseguem facilmente essas receitas frias aí, né? Então, pô, eu não posso parar de trabalhar, porque eu não tenho INSS, não tenho licença pra nada. Então, eu tô com uma dor horrível aqui, uma bursite horrível, então eu vou tomar um opioide. Aí você toma, a dor para, você consegue trabalhar tranquilamente, dormir tranquilamente e acabou o problema. Então você toma isso sempre, porque várias das dores que iam fazer você não trabalhar somem. Então você toma isso e aí você não vai no médico tratar a fonte da dor e fazer um tratamento, uma físio, um RPG, uma terapia, não. Eu tomo um remédio e acabou o problema, né? Então isso é um problema que acontece por causa do capitalismo americano também, né? E outro problema grande é as enormes dívidas de college loans lá, os empréstimos estudantis, os financiamentos, né, estudantis que acontecem. Então, por exemplo, nem todo pai consegue juntar a grana para pagar a faculdade dos filhos. Então, o que os filhos fazem? Eles fazem, que nem a gente tem aqui no FIES, eles fazem um financiamento. Só que lá as universidades são caríssimas e em algum momento o desemprego bate e essas pessoas elas vão estar desempregadas e não vão conseguir pagar. Então, tipo, se aqui no Brasil tem pessoas que têm dívidas por causa do FIES, né, e lembrando que são dívidas bem menores do que as americanas, imagine lá, né? Então, cara, você tem um número gigante de jovens que eles já entram endividados para sua vida, né? Então, você chegar e simplesmente cobrar e tentar fazer o esquema do financiamento e tudo mais para as pessoas pobres terem acesso, cara, você simplesmente você vai criar um problema muito maior do que você tem, que é o do custo do ensino superior aqui no Brasil, né? Então, eu acho isso muito importante, as pessoas não acharem que os Estados Unidos simplesmente acertou, né? Porque eles não acertaram. Mas, enfim, no apanhado geral dessas ideias que eu falei aqui, esperando o cara do Mercado Livre, que, pô, se ele só chegar de noite, ele quebrou meu sábado, cara. Espero que ele não tenha quebrado meu sábado, cara. Espero que ele não tenha quebrado meu sábado. Então, no final das contas, esse papo que durou muito tempo cara, eu sou grato pela universidade pública do jeito que ela é, e ela tem um poder de transformação social gigantesco, né? E é uma transformação social que ela gera um retorno muito grande para a sociedade, né? Agora, a gente tem defeitos nesse sistema que são bem sociais, que é o fato, por exemplo, das pessoas acharem que elas têm que fazer faculdade porque elas vão conseguir um emprego, né? Hoje a gente sabe que isso não é verdade e de repente você está fazendo uma pessoa perder 4 anos da vida dela, que ela poderia estar investindo em outro tipo de aprendizado, ou até mesmo empreendendo de alguma maneira, né?
algumas pessoas poderiam empreender, outras pessoas não poderiam, né? E quando eu falo isso, eu não tô falando das pessoas pobres que querem fazer faculdade, porque provavelmente as pessoas que são mais pobres, elas vão agarrar a oportunidade da universidade com muito mais força do que uma pessoa, de repente, de classe média. Agora eu tô falando muito mais pra classe média mesmo, né? Pra não achar que você precisa fazer a faculdade pra resolver os seus problemas, né? E de repente você consegue empreender com o seu status social da sua família e de repente fazer uma coisa que você gosta. Eu conheço exemplos de pessoas que fizeram isso. Eu conheço 2 gêmeos que um queria ser médico e outro militar. E eles estudavam muito, né? Pra isso. Faziam lá o cursinho, estavam bolados. E no meio desse esquema de fazer o cursinho, eles eram muito arroz de festa. Eles invadiam várias festas, né? Eles sempre eram muito festeiros. Eles decidiram de algum jeito fazer uma empresa de animações de festas e tudo mais, né? Uma empresa de eventos. Então eles basicamente faziam os eventos, as festas, né? Com atrações e tudo mais, de um jeito bem criativo. Pô, e hoje eles têm um negócio valioso, né? Um negócio valioso com isso. E isso é muito interessante, né? Eles estão gerando um valor e emprego para muitas pessoas. Imagine se um tivesse decidido realmente fazer a medicina e outro ser militar. De repente eles não teriam gerado tantos empregos, de repente eles não teriam continuado, de repente eles teriam desistido. Quantos universos de pensamentos não existem quando a gente pensa nisso? E eles decidiram seguir por outro caminho, né? Existem muitos outros caminhos. Então acho que é interessante você chegar e mostrar para a sociedade, para a galera, que existem outros caminhos sem ser só fazer universidade pública, né? Para desestimular pessoas que não têm essa real vontade a fazerem e desperdiçarem dinheiro do governo mesmo. E vagas que poderiam ser de outras pessoas mais pobres, de repente, que poderiam estar ali aproveitando dessa vaga e mudando a sua realidade. Também lembrar disso e lembrar que tem que ser pragmático. A gente está passando por um momento de economia complicado e que realmente a gente vai ter que começar a pensar e ser criativos em jeitos de essa conta fechar, né? E mesmo que ela não feche completamente, né? Mas que ela permita que, por exemplo, esses programas de graduação sejam expandidos, que você também possa ter um investimento maior na formação básica, né? Porque eu acho que isso também ajuda a pessoa a ter uma mentalidade boa para poder escolher um caminho que não seja simplesmente vou fazer faculdade querendo ou não, né? Então acho que isso é importante. E é importante você não matar a discussão. Você não chegar e jogar uma pedra na Tabata porque ela está tentando propor alguma coisa que seja um pouco... que não seja uma coisa que seja bem planejada e pensada. Se a pessoa está sendo honesta no pensamento dela, né? Olha, existe esse modelo aqui. Esse modelo não prejudica tantas pessoas pobres. De repente, esse modelo vai prejudicar algumas pessoas da classe média. Esse modelo aqui vai, desestimular a pessoa, de repente, a querer um salário no valor X. Ela não vai querer ganhar tanto, de repente. Ela vai tentar arranjar um jeitinho para não precisar pagar esse financiamento. Sei lá. Tentar encontrar um jeito criativo que não fique pesado para ninguém, entendeu? Que realmente, não é necessariamente porque você é de classe média que você tem condição de pagar uma universidade muito boa, né? E também não é porque o ensino superior é algo caro que a gente tem que simplesmente desistir de fazer a educação pública, né? De qualidade e gratuita, né? E tentar sempre ao máximo, né? Tentar deixar isso o mais universal possível. Então esse foi o meu pensamento, né? No fundo, o resumo de tudo que eu falei cara, não olhe para essa discussão de maneira simples e superficial, né? Nada na nossa vida é simples e superficial. Então, acho que é importante que a gente olhe essa problemática de uma forma pragmática e otimista, né? E que a gente venha com ideias boas, né? Se você não tem uma ideia melhor, não jogue pedra, né? E sempre critique as suas ideias também, né? Que de repente alguém pensou um pouquinho mais do que você. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, foi um podcast praticamente. E tchau.